Voltando aqui, pessoal, sobre o quarto ano do ensino fundamental menor. A gente ainda vai falar sobre a unidade temática, sobre o sujeito e seu lugar no mundo, tá? A questão do conteúdo vai trabalhar a questão do território cultural. Isso aqui, ele é muito utilizado na nossa região, lembrando que a nossa região norte, a região amazônica, ela trabalha a questão da territorialidade, a questão da diversidade cultural, tá? Os costumes que são utilizados, dependendo dos lugares que estão sendo mencionados, se são lugares ribeirinhos ou em cidades. Pessoal, aqui falando sobre, perdão, aqui falando sobre a questão da competência, a competência um, né, do ensino fundamental do quarto ano vai ser selecionar em seus lugares de vivência, em suas histórias familiares ou da comunidade, elementos de distintas culturas, indígenas, afro-brasileiras, de outras regiões do país, latino-americanas, europeias e asiáticas. Quando a gente falar de quarto ano, a gente já tem uma noção aí que a criança já deve estar pelos seus 10 anos de idade e ali no máximo até 11 anos de idade, tá? Então a gente já sabe que quanto mais a criança vai desenvolvendo o seu cognitivo, vai dar para dar conteúdos que vai abordar uma exigência maior da sua capacidade de diferenciar lugares, diferenciar culturas, objetos, territórios, tá bom? Valorizando valorizando o que é próprio de cada uma delas e suas contribuições para a formação da cultura local, regional ou brasileira. Então, por exemplo, na região norte, nós temos muitas influências das culturas indígenas e afro-brasileiras também. Então, o que essas culturas elas contribuíram para a nossa formação, para a formação da cultura local, para a cultura local de Almerim, por exemplo, ou de outro lugar que você venha a morar depois de formado. Então, por exemplo, é possível relacionar essas culturas, essas formações culturais, dessas formações culturais da nossa localidade, lembrando da criança principalmente, tá? E a habilidade que ela deve ter para poder desenvolver atividades que vocês irão elaborar, se você escolher o quarto ano, na competência um, esta habilidade consiste em que o aluno selecione com os colegas e o professor elementos das culturas indígenas afro-brasileiras. Então vocês podem fazer murais, podem fazer desenhos, podem fazer teatro, né? Tudo que vai envolver a questão indígena afro-brasileira de outras regiões do país, latino-americanas, europeias, asiáticas, que participam do cotidiano das famílias e das escolas, como em hábitos ou comidas típicas, por exemplo. Então é muito interessante colocar uma feira de gastronômica, fazendo tacacá, fazendo maniçoba, fazendo pato no tucupi ou outro prato cultural da nossa região, tá? E que são parte da cultura local, regional e brasileira. Para isso deve levantar as origens das famílias e grupos sociais presentes no bairro e de entorno da escola e principalmente dos grupos formadores da cidade de outras regiões. Identificar os grupos constituídos da formação populacional do Brasil, relacionando-os aos fluxos migratórios, bem como reconhecer a contribuição para cada um, né, trouxe para a cultura e para os hábitos e costumes locais. Então, primeiramente, deve pesquisar com os alunos a origem da sua família, né, da onde eles vieram, quais são os seus costumes culturais, se são costumes indígenas, afro-brasileiros, se são asiáticos, latino-americanos, europeus, se são de outros lugares do país, né, de outras regiões, ou até do próprio estado do Pará, tá? Porque no nosso estado do Pará mesmo, ele é muito diverso. Então, a cultura que eu vou ter em Santarém, Almerim, Oriximiná, Placas, Altamira, Belém, Bragança, Marabá, em todos esses municípios do Pará, vai mudando a forma cultural, né? Então, não só no nosso país ele é diverso, mas no nosso próprio estado ele é muito diverso. Continuando aqui sobre o currículo que deve ser aplicado nessa faixa etária do quarto ano da habilidade 1, na elaboração do currículo é possível contemplar oportunidade de trabalho interdisciplinar com as habilidades. Olha só, eu vou ter o A e o R, que significa de artes. Então eu vou ter aqui, olha, ensino fundamental 1, né? Que eu vou ter aqui nesse caso a habilidade 15 do ensino de artes, tá bom? Vou também ter aqui, tá? 10 e o de história também eu vou ter, tá? Então eu vou ter tanto de arte como de história, certo?
Então, pessoal, aqui eu falei do quarto ano e por último vou falar do quinto. Isso aqui só para fechar o conteúdo sobre a BNCC. Claro que do quarto ano tem muito mais. Tem até a habilidade 11, mas aí se eu for falar de todos, vai se alongar muito a nossa aula sobre a questão da competência e habilidade do quarto ano, tá bom? Agora eu vou para o quinto e último, que é o quinto ano.